Hello, hello! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Criando e Cativando. Eu sou a Ellen Joyce e hoje nós vamos falar sobre por que os filmes ficam tão diferentes dos livros. Mas antes, lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos e resenhas incríveis aqui do canal. Nós já sabemos que adaptações literárias têm esse poder de ficarem bem diferentes dos livros. Mas por que isso acontece? Porque quando a gente vai pra tela, é aquela coisa tão diferente do que lemos na história e ficamos, gente, porque é só passar, é só copiar os diálogos e todas as frases e deixar o filme com 4 horas. Gente, seria um sonho. Por que muitas vezes a história no filme fica tão diferente daquela que originalmente lemos nos livros? Percy Jackson, corre aqui. Vamos começar pela escrita. A escrita de um roteiro e de um livro é muito diferente. Enquanto no livro nós temos frases como ela sentou-se na beirada da janela, olhando o sol se pôr enquanto segurava uma xícara de café e perguntava se quando aquele amor voltaria. Adoro essas descrições literárias. A narrativa no livro, ela nos permite muitas coisas. Ela nos permite descrever o que a personagem está sentindo, por que ela está se sentindo daquele jeito, o que ela está pensando, o que ela está fazendo. Tanto que temos livros com longas descrições literárias. Nossa, eu tinha um aqui que, senhor, longas mesmo. E aí vai da escolha do autor, gente. Depende do livro, depende da história, enfim. No roteiro, essa descrição seria muito diferente, porque o roteiro ele é mais técnico. Então essa frase que eu falei de forma literária, no roteiro ficaria como... Ela sentou-se na beirada da janela, segurando uma xícara de café. O sol se punha, ela olhava pelo vidro da janela. Ponto. Nada mais, nada menos. Porque o roteiro é um material técnico, é um material que o seu ator, atriz, vai olhar e ele precisa saber qual é a ação daquele personagem. O que ele está fazendo enquanto ele está falando. Ela está movimentando as mãos? Ela está segurando um livro? O que ela está fazendo? Porque se não tiver essas descrições mais técnicas, ele vai olhar e vai ler só. Vai só falar a fala dele porque não tem uma ação, uma movimentação. O filme ele é muito sobre mostrar o que está acontecendo. É transformar palavras em imagens. Claro que nessa parte da interpretação entra como o diretor quer que essa cena se desenvolva, qual vai ser a dinâmica dessa cena. Mas o roteiro precisa ter essa movimentação para, inclusive, o diretor entender que aquela cena se passa na janela, por exemplo. Mas a pergunta ainda persiste. Por que os filmes ficam tão diferentes dos livros, às vezes? Outro motivo é que nós temos a produção executiva do filme. A produção executiva do filme é aquela que dá o dinheiro para que o filme seja feito. Com isso, ela tem esse poder de escolha criativa. A produção executiva pode decidir tirar um ator ou atriz no meio da produção, trocar assim do nada. Porque eles estão pagando o filme, eles têm esse direito. Assim como eles têm direito de escolha criativa. Não quer dizer que toda vez não gostei do ator, vai tirar. Ou então não gostei de tal cena, vai tirar também. Acontece? Acontece. Mas não é aquela coisa tipo, vamos mudar tudo do nada. Tem todo um porquê daquilo. A produção executiva, se ela toma uma decisão dessas, é porque tem toda um pensamento por trás, um estudo por trás. Até porque é o dinheiro dela que está em jogo ali. Porque, por exemplo, trocar um ator ou atriz no meio da história significa regravar algumas cenas, o que significa mais diárias e, com isso, mais dinheiro. Então, tudo tem que ser muito bem pensado. É por isso que nós temos muitos roteiristas que são produtores e diretores da história. Como Steven Spielberg, por exemplo. Porque isso dá mais liberdade de criação para o diretor /roteirista /produtor. Porque como ele está ajudando a pagar o filme ou pagando todo o filme, ele também é o diretor, ele vai mostrar como ele quer que aquele filme seja em imagens, né? Como ele quer que aconteça aquela história. E ele vai ter escrito o roteiro. Com isso, vamos pensar o caminho que o livro faz até se tornar um filme. Ele sai das mãos do autor, os direitos autorais são comprados pela produtora, então passa pelo processo de transformar aquele livro de, sei lá, 400 páginas para se tornar um roteiro de 2 horas e meia. Em seguida, esse roteiro, depois de ter tido vários tratamentos, que são revisões, ele vai para as mãos de toda a equipe, inclusive o diretor. Isso eu tô resumindo bastante o caminho que percorre. E aí o diretor, ele vai conversar com toda a equipe, direção de arte, direção de fotografia, tudo vai se encaixando para que aquele roteiro se transforme em um filme. E o diretor vai falar como ele quer que aquele filme seja, para que aquele filme fique com a visão do diretor, como ele quer que aquilo aconteça. Tem diretores que eles têm uma visão tão marcada que, gente, você olha o filme e você pensa, é de fulano de tal, não tem como. Quentin Tarantino, por exemplo, Lin-Manuel Miranda. Eu estava assistindo, que filme que eu estava assistindo? Eu tava assistindo um filme que eu não lembro qual era,
E aí, agora eu não lembro qual era, e aí eu pensei, nossa, tem muito a cara do Lin-Manuel Miranda. E ele estava na produção do filme. Então você vê a essência da pessoa naquela obra. Tem diretores que gostam de ter a autora, o autor no set para se manter fiel à história, para uma consultoria. Outros diretores nem tanto, porque não são todos que entendem essa dinâmica de transformação de livro em filme. É uma questão de diálogo. Outro motivo é que cada página de roteiro corresponde a 1 minuto de filme. Então os roteiristas têm que adaptar aquela obra de 400 páginas em um filme, em um roteiro de 2 horas e meia. Isso pensando em filmes americanos. Filmes americanos normalmente têm 2 horas e meia de filme, né? Mas os filmes nacionais, eles têm 1 hora e meia, por aí. Então imagine transformar um livro muito grande em um filme de 1 hora e meia. Que é ainda menos. Gente, dá muito trabalho. Porque senão o filme ficaria muito grande. Veja Harry Potter 7, As Relíquias da Morte. Ele teve que ser dividido em 2 para contar toda a história. Poderiam ter feito um filme só? Poderiam. Mas, gente, aí ia tirar muita cena. Porque automaticamente, ao transformar um livro em um roteiro, já corta muita cena. Se mantém apenas as cenas que são necessárias para dar sentido à narrativa. Tipo, sem aquela cena, o filme não faz sentido. São essas cenas que compõem o filme. Então, outras cenas que podem ser tiradas, tipo, tirei, consigo entender o filme tranquilamente, são essas as que são cortadas. E normalmente são muitas que nós amamos, gente. Tem uma cena de Crepúsculo que eu queria tanto que tivesse, que é tipo, todas, mentira. Mas em Crepúsculo, muitas cenas, a cena da cafeteria, a cena do... não vamos pensar sobre isso, né? Então, muitas cenas são cortadas para que o filme fique menor. Eu sei, gente. Mas muitas cenas ainda são alteradas para dar um sentido maior para a cena, sabe? Uma movimentação maior. Aí é uma questão de escolha mesmo. Por exemplo, Crepúsculo, já que entramos nesse assunto, porque eu sempre escolho, né? Eu sempre escolho Crepúsculo como exemplo. Crepúsculo, nós temos a Bella e ela descobre que o Edward é um vampiro quando ela está na floresta e tem toda aquela cena com aqueles ângulos, o que você é, eu sei que você é, diga alto e claro, vampiro. Eu sei as cenas, eu sei as falas, enfim, a gente ama. Mas no livro, essa cena, ela se passa no carro. É no carro que a Bella descobre que ele é um vampiro. Então teve essa mudança por questão de escolha mesmo. E aí, nesse caso, eu particularmente gostei bastante da cena do filme, que eu achei que deu mais, sei lá, ficou a cara do filme. É uma das cenas mais marcantes. Você pensa em Crepúsculo, é uma das cenas que vem à mente. Então, transformar um livro em filme não é uma tarefa fácil e, gente, não adianta, muitas cenas são cortadas. E aí, muitas cenas são mudadas e muitas, tipo, gente, é capaz de ficar super diferente, sim. Aí é questão de escolha a escolha do roteirista, do diretor, como ele quer fazer. Eles mudam mesmo e vai de cada um. Então, como leitor, eu fico tipo, não acredito nisso, por que tiraram tal cena? Mas como roteirista, eu também entendo que foi necessário, que às vezes é necessário. Porém, às vezes cenas são mudadas e algumas cenas não precisam ser mudadas. Mas é a escolha de quem tá fazendo o filme, né? Agora eu vou falar quais livros eu gostei de como ficou o filme e quais livros poderia ter, né? Ficado um pouquinho diferente, um pouquinho mais de acordo com a história. Não vou nem falar de Insurgente. O primeiro da lista, Crepúsculo. Eu amo Crepúsculo de paixão. É o meu livro, meu filme favorito. Um dos, né? Não consigo escolher só um. Mas é o livro que tá no coração, porque, gente... E eu gostei muito do filme. O filme, nossa, eu tenho um carinho enorme pelo filme, porque foi através do filme que eu conheci a saga. Então o filme, independente do que digam, eu sempre vou amar. Porém, eu vejo algumas questões que poderiam ter sido diferentes, tanto em questão de adaptação literária, quanto em questão técnica mesmo. Mas ainda assim, gente, eu amo pra sempre esse filme. E ele ficou bem diferente do livro, porque no livro nós temos essa questão dos personagens... No livro, a Bella, ela e o Edward, eles não param de falar. Eles não Quem leu sabe. Quem leu sabe. Eles não param de falar o tempo inteiro. Eles falam, e eles falam, e eles falam, e eles falam. Eles conversam pra caramba, eles conversam demais. No livro é assim. Mas no filme é bem diferente. No filme eles são mais sombrios, mais melancólicos às vezes, e mais quietos. Enfim. Isso não é falando da atuação, é falando de como os atores foram dirigidos também. Tanto que o
o Robert fala que ele queria que o Edward fosse de um jeito, e aí falaram pra ele fazer de outro jeito, enfim, tem isso. Mas no livro, gente, é muito legal, porque eles não param de falar. E aí o Edward, ele é todo, tipo, sarcástico. O Edward, no livro, ele é tipo aquela cena em que a Bella vai visitar a casa dele, e aí ele tá todo brincalhão. No livro ele é assim, a maioria das cenas. Mas eu amo Crepúsculo, eu amo tudo sobre ele. Coitado de Percy Jackson. Eu gostei muito do filme do Percy Jackson, o 1 e o 2. Eu gostei mesmo. Mas, realmente, em questão de adaptação literária, né? Eu gostei muito de Percy Jackson, o primeiro filme, o segundo filme, eu gosto muito de assistir. É um daqueles filmes que ele ficou diferente do livro, mas ficou legal, ficou divertido. Gente, é mais fácil vocês lerem livro e assistirem filme que vocês vão entender. Tanto que agora está sendo feita a série do Percy Jackson e o roteirista agora é o próprio Rick Riordan, o autor do livro. Então, gente, já saiu um teaser, arrepiei só de falar, porque vai ficar muito bom. O elenco tá muito bom. Nos filmes que tiveram, o elenco também estava muito bom. Tanto que, tipo, pra mim, aquele é o Percy... É tipo Homem-Aranha, sabe? Tem esse Percy Jackson, vai ter o novo, mas, tipo, todos são o personagem, porque combina muito. Então, inclusive, a Annabeth e o... Como que é o nome do amigo dele? Eu não lembro o nome do amigo dele. Groover. E o Groover. Amor e Gelato. Eu fiz até a resenha aqui no canal do Criando Cativando, falando do filme. E, gente... Eu acho que eu fiz a resenha falando do livro também. Mas o filme, ele ficou bem diferente do livro. Tem muitas cenas diferentes. Ele pegou a essência, captou a essência do livro e dos personagens, mas mudou muito a história narrativa, sabe? Então, se você for esperando... É aquele filme que se você assistir sem ler o livro, você vai amar, porque é um filme muito bem feito. A fotografia tá linda, o cenário, tudo tá muito legal. Mas se você ler o livro e for com a expectativa de assistir uma adaptação literária, pode rolar aquela decepção por ter ficado diferente. Mas ficou muito bom em questão de obra literária, de obra cinematográfica. Ficou bom mesmo o filme. E claro que tem aquelas cenas que remetem ao livro, porque se mantém fiel em algumas partes, mas pensando como um todo, o filme ficou bem diferente do livro. E Amanhecer, eu amo Amanhecer, o filme ficou muito bom, eu adorei. Amanhecer é um ótimo exemplo, olha o tamanho desse livro, ele tem 500 e poucas páginas e foi dividido em 2 filmes, porque senão não daria pra contar toda a história. Aliás, até daria, mas muitas cenas seriam cortadas e aí talvez não ia ficar muito bom não. Não ia, não sei, né? Mas o livro ele tem, vamos ver, ó, tem 567 páginas. Imagina transformar isso em um filme, de 2h30. Gente, não dá. Não dá. Até dá, mas né, não ia ficar completo. É isso, não ficaria tão completo quanto ficou ao dividir o filme em 2. O livro. Não, o filme mesmo. O roteiro. Esses foram alguns poucos exemplos. Tem outros, tem um livro que eles colocaram uma cena em homenagem a uma pessoa. Porém, eu penso que no lugar daquela cena poderia ter tido uma cena mais referente ao livro mesmo. Porém, a escolha de direção, a escolha de roteirista, então tem todas essas questões. São muitas pessoas que estão por trás de fazer um filme, dá muito trabalho. E aí nós vemos essas diferenças. Uma coisa legal é a Passionflix. A Passionflix, ela faz adaptações literárias, e eles fazem adaptações literárias muito fiéis. Como, por exemplo, cadê ele? O Inferno de Gabriel. Eles estão fazendo toda a trilogia, adaptando toda a trilogia. Acabaram de lançar a segunda parte do segundo livro. Sim, porque eles pegam. Olha o livro nem é tão grande. É grande, mas daria pra fazer um filme só. Eles pegaram e eles dividiram os dois. Todos os livros eles estão fazendo 2 partes, então tá bem completo. E eles são bem fiéis à história. Eu gosto muito dos filmes da Passionflix, porque eles conseguem captar toda essa essência. Eles fazem os filmes do jeito que a gente gostaria que fossem todas as adaptações literárias. Então é muito legal. E esse foi o vídeo de hoje. Me contem nos comentários quais filmes vocês acharam que ficaram muito diferentes dos livros e quais adaptações literárias vocês estão ansiosos para assistir. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos!